Direito Constitucional e Eleitoral. Palestra. Tema: Reversão legislativa. Objetivo: debater sobre a quem cabe a última palavra em interpretação da Constituição. Olá, meus colegas. Olá, minhas colegas. Meu nome é Lelande. Eu sou analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas. E nós estamos aqui nesta parceria entre a Escola Judiciária Eleitoral e a UEA. Como vocês podem ver, eu me faço acompanhar do professor Rick, que vai nos ajudar com a interpretação em Libras. E nós pretendemos, numa conversa bem light, bem agradável, descortinar para vocês um assunto muito interessante que diz respeito ao conceito de Constituição, a interpretação destes conceitos de Constituição, o que significa a Constituição, o termo Constituição, conversar também com vocês sobre a quem cabe interpretar a Constituição, quem tem legitimidade para dar a última palavra em direito constitucional e, por fim, tratar da questão da reversão legislativa ou superação legislativa ou correção legislativa, como vocês preferirem. Muito bem, começando então pelo conceito de Constituição, e já lhes digo que isso não é uma tarefa muito fácil, haja vista a quantidade de diferentes conceitos de Constituição que os manuais costumam trazer, até mesmo em razão dos diferentes significados que tem o próprio termo Constituição. Mas uma coisa é interessante, e quem nos chama a atenção para isso é o professor Michel Temer, é que ele diz que nós podemos usar o termo Constituição nos referindo a vários objetos diferentes. Eu posso me referir à constituição de uma mesa, eu posso me referir à constituição de uma cadeira, eu posso me referir à constituição de uma pessoa, mas diz o professor Michel Temer, embora eu esteja tratando de diferentes objetos, eu estarei sempre me referindo à maneira como um corpo se constitui. Então, tomando como princípio esta verdade de que Constituição diz respeito à maneira como um corpo se constitui, eu vou trazer para vocês alguns conceitos de Constituição, me referindo ao conjunto de normas que regem um determinado Estado. Então, nós encontramos de maneiras diversificadas nos manuais de direito constitucional conceitos que vão de uma simplicidade até termos mais complexos para definir Constituição. Nós podemos definir, por exemplo, a Constituição de uma maneira bem simples, dizendo que Constituição é a norma máxima do Estado. Quando eu digo que Constituição é a norma máxima do Estado, eu estou querendo dizer com isto que todas as outras normas do Estado, qualquer delas que nós pensarmos, o Código Penal, o Código Civil, o Código Eleitoral, os códigos de processo, todos eles se submetem à Constituição e devem a ela obediência. Isto é expresso pelos atuais constitucionalistas de maneira a dizer que houve uma constitucionalização do direito. E isto pode ser exemplificado com o novo Código de Processo Civil, que em seu artigo 1º, ao contrário do Código de Processo Civil anterior, em seu artigo 1º, ele já começa dizendo que este código tem que ser interpretado à luz dos princípios constitucionais. Então, isto coloca o Código de Processo Civil debaixo da Constituição, a significar que, de fato, a Constituição é a norma máxima do Estado. Um outro conceito de Constituição que eu acho interessante para falar para vocês, ele era dado pelo professor Celso Ribeiro Bastos, e dizia ao professor que a Constituição é a norma fundacional do Estado.
Ao dizer que Constituição é a norma fundacional do Estado, ele queria dizer que a Constituição, ela cria e organiza o Estado. Portanto, eu sempre que penso neste conceito do professor Celso Ribeiro Bastos, de que a Constituição é a norma fundacional do Estado, eu costumo tratar um paralelo entre este conceito e a teoria contratualista de Thomas Hobbes. O Hobbes dizia, na sua teoria contratualista, que o Estado ele nasceu a partir de um contrato. Num estado de natureza, nós os homens vivíamos em um estado de natureza, e esse estado de natureza ele se caracterizava pela guerra de todos contra todos. O homem era o lobo do próprio homem. Num determinado momento, com medo da morte e também preocupado com a segurança de nossos bens, nós decidimos abandonar este estado de natureza para criarmos o Estado. E como isto seria possível? Isto só seria possível se, num determinado momento, todos nós, ao mesmo tempo, abríssemos mãos de nossa soberania, transferindo esta soberania para um outro órgão, e este sim, soberano, ia reger a vida em sociedade, pondo fim à guerra de todos contra todos. Muito bem. Hoje, quando nós caminhamos para uma eleição em que vamos eleger uma Assembleia Nacional Constituinte que vai criar a Constituição, naquele momento ali em que nós elegemos a Assembleia Constituinte, nós, o povo, estamos transferindo temporariamente para a Assembleia Nacional Constituinte a soberania. E é a Assembleia Nacional Constituinte, neste momento de exercício da soberania, quem cria a Constituição. Daí se dizer que o poder constituinte originário tem como uma de suas principais características ser ilimitado. Portanto, pelo menos em tese, ele poderia colocar o que quisesse na Constituição. Muito bem, então, isto é um paralelo que eu traço entre a teoria contratualista do Hobbes, em que naquele momento de formação do Estado, o povo abriu mão de sua soberania, transferindo-a para o Estado. Nós também, ao elegermos uma Assembleia Nacional Constituinte, transmitimos ou transferimos, pelo menos temporariamente, a nossa soberania para a Assembleia Constituinte, que vai elaborar a Constituição, que vai criar e organizar o Estado. Então, é neste sentido que o conceito de Constituição, dado pelo professor Celso Ribeiro Bastos, dizia que Constituição é a norma fundacional do Estado. Um outro conceito também interessantíssimo, que nos revela muito sobre a Constituição, ele é dado pelo ministro Gilmar Mendes e o Paulo Goné Branco no livro deles de curso de Direito Constitucional. Ao tratar do conceito de Constituição dado pelo professor José Afonso da Silva, o ministro Gilmar Mendes e o Paulo Goné Branco sintetizam este conceito dizendo que a Constituição é o conjunto de normas que organizam os elementos constitutivos do Estado. Se nós formos para a teoria geral do Estado, nós vamos lá perceber que os elementos constitutivos do Estado são povo, território e soberania. Alguns autores mais modernos colocam também o objetivo como um dos elementos constitutivos do Estado, porque o Estado não seria criado para nada, o Estado seria criado com um objetivo. Mas, tradicionalmente, coloca-se como elementos constitutivos do Estado o povo, território e o governo soberano. Pois bem, e este conceito do ministro Gilmar Mendes é interessante, porque ao dizer que Constituição é o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado, nos revela que é na Constituição que nós vamos encontrar estes elementos que constituem o Estado. É a Constituição quem vai dizer quem é o povo brasileiro, por exemplo. É a Constituição quem vai dizer, desde o seu preâmbulo, quais são os objetivos do Estado brasileiro. É a Constituição quem vai dizer quem são os poderes da União independentes e harmônicos entre si, e é a Constituição quem vai dizer que a soberania reside no povo. Então, a Constituição, de fato, ela organiza os elementos constitutivos do Estado. Um outro conceito interessante de Constituição, nós vamos encontrar ainda no século XIX, quando um sociólogo alemão, chamado Ferdinand Lassalle,
proferindo uma palestra para os trabalhadores alemães, ele, examinando a Constituição do ponto de vista sociológico, ele diz que a Constituição é a somatória das forças reais de poder num determinado momento do Estado. E dizia ele que se estas forças não colocarem na Constituição escrita o que elas pretendem, a Constituição escrita não passa de uma folha em branco a qual ninguém obedece. Pois bem, 100 anos depois, já no século XX, um outro alemão, chamado Konrad Hess, ele vai responder ao Ferdinand Lassalle para demonstrar que a Constituição, na verdade, ela tem uma força em si mesma, que é a força normativa da Constituição. Bom, para o nosso objetivo aqui, que é debater quem cabe interpretar por último, dizer a última palavra em direito constitucional, a quem cabe a guarda da Constituição, esse debate entre o Konrad Hess e o Ferdinand Lassalle não nos interessa muito neste momento. O que vai nos interessar mesmo é um debate que vai acontecer entre Carl Schmitt e Hans Kelsen, também dois grandes juristas. E o Hans Kelsen, o Carl Schmitt, que era um constitucionalista e um grande pensador alemão, ele vai desenvolver um conceito de Constituição que é bem próprio para a época em que ele vivia. O Carl Schmitt, durante os anos de 1933 a 1936, ele foi filiado ao Partido Nazista. E o Carl Schmitt não foi apenas filiado, mas dizem que ele desenvolveu, na verdade, uma grande atividade partidária. E o Carl Schmitt ele vai conceituar a Constituição, ele vai compreender a Constituição como uma decisão política fundamental do poder constituinte. A Constituição para o Carl Schmitt é uma decisão política fundamental do poder constituinte. Então, para ele entende a Constituição como sendo uma vontade política do poder constituinte originário. E vejam bem, ao pensar assim, ao entender que essa Constituição é uma vontade, uma decisão fundamental política, ele entende a Constituição como nascida de uma vontade. Então, a Constituição, para Carl Schmitt, ela nasce do nada. Ela é uma criação ex nihilo. Então, eu faço também aqui uma comparação interessante. Para o Carl Schmitt, a Constituição, ela surge do nada, criação ex nihilo. Vejam, é a mesma coisa, por exemplo, que a Bíblia, no livro de Gênesis, explica a criação do universo. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia nos diz que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, Deus chama do nada a existência o universo. Então, do nada, Deus retira o universo. Criação ex nihilo. Para Carl Schmitt, a Constituição também é assim. Ela é uma decisão política fundamental que nasce de uma vontade. E esta vontade traz à existência a Constituição absolutamente do nada. Interpretando a Constituição da sua época, que era a Constituição da República de Weimar, de 1919, ele interpretando o artigo 48 desta Constituição, ele entendeu, ele chegou à conclusão de que ia ao presidente do Reich, ao presidente do Império, a guarda da Constituição. Era o presidente do Reich quem daria a última palavra em direito constitucional, em matéria de interpretação da Constituição. Então, o presidente do Império, ele teria um poder neutral, ele teria um poder excepcional que levaria a ele a, por exemplo, declarar inconstitucional as normas criadas pelo parlamento alemão, e o parlamento alemão não poderia, por seu turno, declarar inconstitucional as normas produzidas pelo presidente do Reich. Então vejam que, na interpretação do Carl Schmitt, a guarda da Constituição
a interpretação da Constituição, a quem cabia a última palavra em direito constitucional era o presidente do Reich, que num poder dotado de um poder excepcional, um poder neutral, cabia dizer quem era amigo e quem era inimigo. Nós lembramos, é claro, aonde é que isto vai dar. Muito bem, na mesma época do Carl Schmitt, tinha também na Áustria, era um austríaco, um grande pensador, um grande constitucionalista e um grande cientista político, um grande filósofo político, chamado Hans Kelsen. E o Hans Kelsen vai travar um debate com o Carl Schmitt, porque ele pensa completamente diferente do Carl Schmitt. O Hans Kelsen vai ver na Constituição uma norma jurídica, a norma fundamental do Estado. Então, Hans Kelsen ele tem um conceito de Constituição que não é um conceito político, como tinha Carl Schmitt, mas um conceito absolutamente jurídico. Então, a Constituição para Hans Kelsen é a norma fundamental do Estado. E como norma fundamental do Estado, ela é quem prescreve o processo de elaboração das outras leis e mesmo o âmbito material destas outras normas infraconstitucionais. Ao dizer isto, o Hans Kelsen está dizendo o seguinte: na pirâmide normativa, a Constituição estaria no ápice da pirâmide e todas as outras leis, todas elas, encontrariam seu fundamento de validade na Constituição. Então, as leis que compõem o ordenamento jurídico de um determinado Estado, elas têm validade, elas devem ser obedecidas porque retiram a sua validade, porque encontram sua validade na Constituição. Então, nós obedecemos a lei porque ela está de acordo com a Constituição. De acordo em que sentido? Tanto no sentido formal como no sentido material. A lei ela é formalmente constitucional porque ela obedeceu aqueles passos descritos na Constituição para a sua elaboração. Portanto, ela é formalmente constitucional. E ela é também materialmente constitucional porque o conteúdo que ela veicula, a matéria que ela veicula, não contradiz, não entra em choque com nenhum dispositivo previsto na Constituição. Então, este era o conceito que tinha Hans Kelsen de Constituição. A Constituição é a norma fundamental do Estado que prevê a maneira de elaboração das outras leis e também o conteúdo material dessas outras leis. E as leis são válidas, as leis devem ser obedecidas porque estão de acordo com a Constituição, formal e materialmente. Muito bem, pensando assim, ele também chega a uma conclusão diversa da conclusão a que chegara Carl Schmitt, porque, sendo a Constituição uma norma fundamental do Estado, dizia Hans Kelsen, cabe a um órgão do Poder Judiciário de controle de constitucionalidade dizer a última palavra em direito constitucional. Então, para ele, não era a Constituição uma determinação ou uma decisão política que competia ao presidente do Reich guardá-la, mas era uma norma jurídica que competia a um tribunal constitucional que, no exercício do controle de constitucionalidade, desse a última palavra em interpretação da Constituição. É um órgão do Poder Judiciário quem diz o que é a Constituição. Muito bem, então nós temos aqui duas opiniões bem distintas de a quem cabe guardar, a quem cabe interpretar, a quem cabe dar a última palavra em direito constitucional. Uma opinião do Carl Schmitt, que diz que cabe ao presidente do Reich interpretar e guardar a Constituição, e uma interpretação e uma ideia do Hans Kelsen, que diz que cabe a um órgão do Poder Judiciário interpretar e guardar a Constituição ou dar a última palavra em matéria constitucional. Diante destas duas opiniões, quem vocês entendem, quem vocês acham que cabe resguardar ou interpretar a Constituição? Mas não me respondam agora. Fiquem apenas pensando, por enquanto, quem tinha razão, se Carl Schmitt ou se Hans Kelsen. Me acompanhem aqui em alguns casos que eu vou contar para vocês. Olha só, olha onde essa discussão vai nos levar. Vamos agora sair da Alemanha, vamos aqui para o Brasil, venhamos aqui para o Brasil e vamos dar um salto também no tempo.
Em todas as eleições, os partidos políticos costumam fazer coligações. Muito bem. Para quem não tem ainda afinidade com o direito constitucional, de uma maneira assim bem simples, e a nossa conversa aqui é para ser bem simples, de uma maneira bem simples, coligação é uma reunião de partidos, é uma união de partidos que pretendem lançar candidatos em uma eleição. Então, os partidos, ao invés de cada um lançar seus candidatos, eles se unem, eles se reúnem e lançam como coligação aqueles candidatos. Então, quando esses partidos se unem, eles funcionam para a Justiça Eleitoral, essa coligação funciona para a Justiça Eleitoral como se fosse um único partido. Qual a vantagem nas eleições desses partidos se unirem em coligação? Muito bem, olha só, é possível que um partido, por ser muito pequeno, por não ter representantes na Câmara Federal, ele tenha pouquíssimo tempo de televisão para fazer a sua propaganda, para fazer a propaganda de seus candidatos. É possível também que este partido, por ser muito pequeno, não ter tantos representantes na Câmara Federal, ele não receba muita verba do fundo partidário. Então, na eleição, esse partido terá dificuldade de eleger alguns candidatos, especialmente quando nós estamos tratando de eleição para o legislativo, de eleição proporcional, que é aquela eleição para deputado federal, deputado estadual e vereador. Nesta eleição, nessas eleições que são chamadas de eleições proporcionais, não ganha quem tem mais voto. Isto é até bastante criticado, porque, por vezes, esta eleição proporcional causa algumas injustiças muito grandes e também, às vezes, pode levar a uma ilegitimidade da representação. Como assim causa injustiça muito grande e leva a uma ilegitimidade da representação? Bom, como a eleição é proporcional, não se elege aquele que tem mais voto. Se elege aquele cujo partido ou cuja coligação atingiu um determinado número que chama de quociente eleitoral. Quociente eleitoral é o número que nós encontramos em cada eleição em que nós pegamos o número de votos válidos e, pessoal, a Constituição fala em votos válidos, portanto, o voto branco, o voto nulo não conta para absolutamente nada, não influi nem contribui com coisa nenhuma, só os votos válidos é que contam. Então, nós pegamos numa eleição o número de votos válidos e dividimos este número de votos válidos pelo número de cadeiras a preencher para cada eleição. Por exemplo, numa eleição para deputados federais, nós pegamos o número de votos válidos dados para deputado federal e dividimos pelo número de cadeiras a preencher, que para o Amazonas são 8 vagas. Então, nós dividimos o número de votos válidos dado para deputado federal e dividimos por 8 e encontramos o número X. Esse número X é o quociente eleitoral. Pois bem, só vai eleger candidatos, só vai eleger deputado federal naquela eleição o partido que alcançou esse quociente eleitoral. Então, por vezes, é possível que um candidato de um partido pequeno seja muito bem votado, mais votado até do que um candidato de um partido grande, mas este partido não atingiu esse quociente eleitoral, então ele não fará nenhum candidato. E um outro partido que atingiu um quociente eleitoral pode eleger alguém que foi bem menos votado do que o candidato de um partido pequeno. Então, isso já gera uma injustiça. E outro problema é que, como esta eleição é proporcional, esses candidatos que são muito bem votados acabam levando junto com eles candidatos que tiveram uma votação inexpressiva para compor o parlamento. Então, daí também a crítica de que esta eleição proporcional nos moldes como é feito, ela causa injustiça e causa também uma ilegitimidade da representação. Daí alguns dizerem que a democracia representativa é falsa, é uma fraude. Por quê? Porque os candidatos que foram eleitos, muitos deles não foram votados
em detrimento de alguns que foram bem votados, que o povo queria e que não conseguiram atingir uma vaga em razão do partido não cumprir o quociente eleitoral. Aí a vantagem da coligação. Estes partidos todos se unem e a coligação pode, é claro, atingir com muito mais facilidade o quociente eleitoral. E um candidato de um partido pequeno que compõe aquela coligação pode ser eleito. Muito bem. Por que eu estou dando esse exemplo para vocês dentro deste nosso tema de controle de constitucionalidade, de quem guarda a Constituição, de quem dá a última palavra em direito constitucional? Porque olha o que aconteceu. Estas coligações que se formam, elas eram formadas sem nenhum critério vinculante. Elas eram formadas de qualquer maneira. Então, por exemplo, o partido A e o partido B, vamos supor uma eleição geral, o partido A e o partido B, eles coligavam, os diretórios nacionais deles coligavam. Lá, portanto, no Distrito Federal. Já aqui no Amazonas, o partido A e o partido B que coligaram em âmbito nacional podem não se dar muito bem aqui no Amazonas nos seus diretórios. Então não se coligavam. E o partido A aqui coligava com o partido C, o partido B coligava com o partido D. Então não tinha nenhum critério, nenhuma vinculação. E o que aconteceu para as eleições de 2006? O Tribunal Superior Eleitoral, ele baixou uma resolução em que ele criou o que ficou conhecido como verticalização. E o que significava isso? Que se os diretórios, no exemplo que eu dei do partido A e do partido B, nacionais, se coligaram, no Amazonas eles eram obrigados, se fossem fazer coligação, a se coligar entre si ou não se coligavam. Não podia o A coligar com o partido D, o B coligar com o partido C, porque esse partido C e D não compunham a coligação nacional. Então isso ficou conhecido como verticalização. Era o Tribunal Superior Eleitoral quem estava, através de uma resolução, determinando, pondo alguma ordem nesse sistema de coligação no Brasil. Muito bem, olha o que vai acontecer. Há a interposição de uma ação direta de inconstitucionalidade contra esta resolução. A questão, portanto, vai para o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal confirma que a resolução do Tribunal Superior Eleitoral era constitucional. Portanto, nós tínhamos uma palavra, nós tínhamos uma decisão da Corte Suprema do Brasil dizendo que a resolução do TSE que criara a verticalização era constitucional. Pois bem, dada a última palavra em direito constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o que faz o Poder Legislativo? O Poder Legislativo altera o artigo 17 da Constituição, por uma emenda constitucional, obviamente, para tornar novamente livre a formação de coligação. Então, estava o Poder Legislativo reformando, ou revisando, ou corrigindo uma interpretação que havia dado o Supremo Tribunal Federal à Constituição, porque o Supremo declarara a resolução do TSE constitucional. Então nós temos aqui um caso claro de correção legislativa ou de reversão legislativa pelo Poder Legislativo de uma interpretação que dera ao Supremo Tribunal Federal a uma norma constitucional ao declarar constitucional a resolução do TSE que criava a verticalização. Pois bem, também houve uma alteração na Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, e esta alteração, feita pelo Poder Legislativo através de uma norma infraconstitucional, ela criava algumas dificuldades para os partidos pequenos, o que ficou conhecido como cláusula de barreira. E o que era isto? A lei veio alterar a Lei 9.504, a Lei Nova veio alterar a Lei 9.504, exatamente para criar dificuldades aos partidos pequenos de receberem verba do fundo partidário. E o que é isto? Olha só, nós temos nas eleições, nós temos no orçamento da União
já vai uma verba destinada aos partidos políticos. Chama-se isso verba do fundo partidário. Esta verba é destinada aos partidos políticos e ela tem por objetivo que os partidos políticos mantenham a sua sede, paguem o pessoal, água, telefone, luz, invista na sua campanha, na sua propaganda, especialmente na propaganda feminina. Isto é a verba do fundo partidário. E esta verba do fundo partidário, ela é dividida de acordo com as representações que os partidos têm na Câmara Federal. Então, quanto mais representação na Câmara Federal, maior será a verba do fundo partidário que o partido recebe. A lei veio e alterou esta Lei 9.504, a lei nova, e criava dificuldade para os partidos pequenos. Porque mesmo aquele partido que não tem representante na Câmara Federal, ele recebe uma porção mínima lá da verba do fundo partidário. E a nova lei vinha alterando isto. Muito bem. Também a Lei 9.096, que é a lei dos partidos políticos, ela prevê a propaganda feita pelo partido político. E também este tempo de propaganda, que também está na Lei 9.504, ela é distribuída aos partidos conforme a representação na Câmara Federal também. Então, quanto mais deputados federais tem o partido, maior tempo de televisão e rádio ele vai ter. A lei veio e alterou a questão do fundo partidário e alterou também a questão do tempo de televisão e rádio na propaganda eleitoral. Isto, pessoal, prejudicava em muito os partidos pequenos. E o que aconteceu? A questão, novamente, foi objeto de exame perante o Supremo Tribunal Federal e, naquele momento, o Supremo Tribunal Federal deu à lei uma interpretação conforme a Constituição. O Supremo Tribunal Federal adequou a interpretação da lei à Constituição para manter a facilidade que os partidos pequenos tinham de receber verba do fundo partidário e também receberem tempo de propaganda na televisão e no rádio. Imediatamente após esta decisão novamente do Supremo Tribunal Federal, que dava uma interpretação novamente a uma lei, uma interpretação constitucional, conformando a lei à Constituição, isso chama-se interpretação conforme a Constituição, salvava a lei para não declará-la inconstitucional, mas a adequava à Constituição, mas logo em seguida o Poder Legislativo cria uma lei similar à lei anterior, que o Supremo havia conformado à Constituição, cria uma lei similar para criar novamente obstáculos aos partidos pequenos que não tinham a representação no Congresso Nacional. Então, nós estamos novamente diante de uma questão clara de reversão legislativa. Mais recente, e com este caso eu encerro os exemplos, mais recente, respondendo a uma consulta que fora formulada ao Tribunal Superior Eleitoral sobre se o partido político poderia pagar advogado e contador com dinheiro do fundo partidário, o TSE respondeu que não poderia. Há muitos anos, eu já estou há algum tempo no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, há muitos anos nas minhas palestras, nos meus encontros, que eu venho defendendo, especialmente quando eu falo para partidos políticos, eu venho defendendo que o partido político ele deveria ter, obrigatoriamente, um quadro de advogados eleitoralistas e que ele deveria ter também um quadro de contadores. E por que eu venho defendendo isso há muitos anos? Em razão da experiência que eu tenho como assessor do Tribunal Pleno do TRE do Amazonas. O que eu observo depois de cada eleição é que os candidatos, eles têm uma dificuldade muito grande depois na sua prestação de contas, por exemplo. A prestação de contas, todo aquele que foi candidato, não importa se ele foi por pouco tempo, não importa se após o pedido de registro, seu pedido foi indeferido pela Justiça Eleitoral, não importa se após o pedido de registro ele renunciou, isso não importa.
todo aquele que foi candidato, ainda que brevemente, ele tem que prestar contas à Justiça Eleitoral. E o que eu observo após cada eleição é que os candidatos majoritários, eles podem tranquilamente contratar advogados especialistas em direito eleitoral, contratar contadores especialistas em prestação de contas eleitorais que fazem a sua prestação de contas tranquilamente. Também os advogados que acompanham os processos de impugnação de registro, de representação por propaganda irregular junto à Justiça Eleitoral. No entanto, a maioria dos candidatos, que são pessoas muito humildes, elas não têm condição de ter um advogado, de pagarem um advogado que eles acompanhem os processos, por exemplo, por uma propaganda irregular e depois também que assine a prestação de contas e um contador que faça essa prestação de contas. E o que eu observo depois das eleições é que muitos candidatos não prestam contas. E sabe qual é a consequência disso? É que se o candidato não prestar contas, ele terá a sua prestação de contas julgada como não prestada. E isso o torna inelegível, porque ele não receberá a quitação eleitoral. Então, para o próximo pleito, ele estará inelegível. Muito bem, então por isto que eu venho defendendo há algum tempo, que o partido deve ter um quadro de advogados eleitoralistas que acompanharão todos os seus candidatos, todos eles, e também um quadro de contadores que elaborarão depois da eleição a prestação de conta de todos os seus candidatos. O problema está em quem paga isto aí. Quem paga isto aí? Bom, e foi esta a consulta que o partido fez ao Tribunal Superior Eleitoral. Eu, partido, posso pagar advogado para defender os meus candidatos e contadores para fazer a prestação de contas com verba do fundo eleitoral? Bom, nesta consulta, o Tribunal Superior Eleitoral respondeu que não. O Tribunal Superior Eleitoral ficou preso ao que diz a lei, porque a Lei 9.504 ela já diz em que deve ser aplicada a verba do fundo eleitoral, e como lá não consta o pagamento de advogado e contadores, o tribunal respondeu que não. Muito bem. Imediatamente, o Congresso Nacional já baixou uma lei dizendo que o partido pode pagar sem limites a advogados e contadores. Nós estamos novamente aí diante de um caso tranquilo de reversão legislativa. E agora eu volto a lhes perguntar. Pois bem, quem dá a última palavra em interpretação da Constituição? No caso agora do Brasil, é o Supremo Tribunal Federal? É o Poder Judiciário? Ou é o Poder Legislativo? No tempo bem exíguo que nos resta, olha só, a doutrina mais tradicional, baseada no artigo 102 da Constituição, que diz que compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição, essa doutrina mais tradicional diz que compete ao Supremo dar a última palavra em direito constitucional. É ele o guardião máximo da Constituição. É ele quem diz o que a Constituição é. A doutrina mais moderna, ela diz que não. É um erro grave você atribuir a um único órgão dizer a última palavra em direito constitucional, dizer o que é a Constituição. Então, nós estamos em um ambiente de abertura de intérpretes da Constituição. Tanto o Poder Legislativo, quanto o Poder Judiciário, como as academias, como os cidadãos, podem e devem interpretar e discutir a Constituição. E nós temos já diversas decisões do Supremo Tribunal Federal dizendo exatamente isto, que há um diálogo, ou pelo menos deve haver um diálogo entre estes intérpretes da Constituição, estes componentes da sociedade aberta de interpretação da Constituição, e reconhecendo algumas dessas reversões legislativas como constitucional. Vejam, numa questão muito interessante, que foi exatamente essa questão do fundo partidário e de tempo de televisão, portanto, o direito do fundo partidário e o direito de antena, que chegou ao Supremo Tribunal Federal, esta questão foi muito debatida. E num voto assim muito especial, num voto brilhante do ministro Luiz Fux, que foi inclusive elogiado pelos outros ministros, ele estabeleceu exatamente isto,
que não há, nem descritivamente e nem prescritivamente, um órgão que dá a última palavra em direito constitucional. Deve haver um diálogo entre poder legislativo e poder judiciário. E já encerrando, caminhando para encerrar a nossa palestra, o que estabeleceu o ministro Luiz Fux no voto dele? Diz o ministro, é possível o poder legislativo rever as decisões do poder judiciário. É possível que ele faça isso através de uma emenda à Constituição, e quando ele fizer isso através de uma emenda à Constituição, olha o que é interessante, pessoal. Quando o Supremo Tribunal Federal interpreta a Constituição e o Poder Legislativo vem e emenda a Constituição numa reversão legislativa, o Poder Legislativo está alterando a norma constitucional que dá fundamento de validade a todo o ordenamento jurídico inferior. Então, o que disse o ministro Luiz Fux? Quando a reversão legislativa se dá por emenda à Constituição, o Supremo Tribunal Federal tem que levar em consideração, se posta a questão diante dele novamente, levar em consideração os argumentos trazidos pelo Poder Legislativo e não entender aquela reforma feita pelo Poder Legislativo como uma afronta à sua autoridade. Mas ele deve examinar a questão apenas se a emenda constitucional foi produzida com ofensa ao artigo 60 da Constituição, que é onde estão as limitações postas pelo Poder Constituinte originário ao poder de reforma do legislador. Muito bem, mas o Poder Legislativo também ele pode reformar a decisão judiciária através de uma lei ordinária, através de uma norma infraconstitucional. E disse o ministro Luiz Fux no seu voto. Esta reforma, por lei ordinária, não por emenda à Constituição, mas por lei ordinária, ela nasce, aí sim ela nasce com uma presunção de inconstitucionalidade. Ela só será tida pelo Supremo Tribunal Federal como constitucional se o legislador conseguir provar, com argumentos convincentes, que os fundamentos de fato e de direito postos pelo Supremo Tribunal Federal na sua decisão já não subsistem mais ou eram equivocados. Então, pessoal, já encerrando a nossa palestra, o que disse o ministro Luiz Fux na sua decisão? Que nós não temos um órgão, nem descritiva e nem prescritivamente determinado, que dá a última palavra em direito constitucional, mas que deve haver um diálogo entre os intérpretes da Constituição, especificamente no seu voto ele tratava do Parlamento e do Poder Judiciário, mas que essa reforma ou correção legislativa, ela tem que ser feita de modo a que o Poder Legislativo demonstre ao Supremo Tribunal Federal que os fundamentos da decisão do Tribunal Federal, que estão sendo agora reformados, eles já não subsistem mais, ou eles eram equivocados. Por razões de fato ou de direito, eles foram superados. Muito bem. Esta é um debate que eu poderia demonstrar para os colegas ainda muitas outras situações em que ocorre essa superação legislativa, mas eu vou apenas lembrar para os colegas que quando o Supremo Tribunal Federal declara uma lei inconstitucional, ele não vincula o Poder Legislativo. Isso para demonstrar que o voto do ministro Luiz Fux tem razão. A decisão do Supremo Tribunal Federal que declara uma lei inconstitucional, ou mesmo constitucional, ela vincula o Poder Judiciário e o Poder Executivo, mas não vincula o Poder Legislativo. Então, de fato, o Poder Legislativo pode elaborar uma lei similar à lei antes declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Mas uma coisa, pessoal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar um processo e declarar uma lei inconstitucional, ele resolve a questão naquele processo, mas ele não põe termo ao debate. Nenhuma corte constitucional, ao resolver um caso concreto, objetivo, ele põe termo ao debate. E cito dois exemplos interessantes. Um lá nos Estados Unidos. A Suprema Corte norte-americana,
num caso muito famoso, muito conhecido e debatido no direito constitucional, o caso Roe versus Wade. A Suprema Corte norte-americana chegou à conclusão de que a Constituição garantia às mulheres o direito a interromper a gravidez. Era um direito fundamental das mulheres interromper a gravidez. Muito bem. Nunca esta discussão chegou a termo, nem hoje ainda. Até a sociedade norte-americana continua debatendo a questão do aborto e o próprio Partido Republicano tomou essa questão como uma bandeira para si. E presidentes dos Estados Unidos eleitos pelo Partido Republicano procuraram nomear ministros da Suprema Corte que fossem contrários a essa decisão para exatamente rever este precedente. Então vejam que a decisão da Suprema Corte, embora estabeleça, ponha termo a um processo, não estabelece o fim do debate na sociedade. E agora no Brasil, um caso que não encerrou ainda, mas que tem gerado muita polêmica. A prisão após decisão em segunda instância. Não está encerrado ainda, o Supremo ainda está por decidir, mas vejam o quanto no Brasil a sociedade mesmo tem debatido essa questão da prisão em segunda instância. Lá na faculdade onde eu dou aula, eu tenho orientado alunos em trabalho de conclusão de curso, uns defendendo que é constitucional a prisão após julgamento em segunda instância e outros defendendo que é inconstitucional o julgamento com a prisão em julgamento apenas em segunda instância. Então vejam que a decisão do Supremo Tribunal Federal, não importa em que sentido ela será, não porá termo a esse debate, porque a sociedade continua dividida e debatendo. Muito bem, como eu disse, eu queria apenas descortinar para vocês, em uma conversa muito simples, bastante simples mesmo, essa grande temática que é a questão da reversão legislativa. O debate a qual poder, a quem cabe a guarda, a preservação, o dizer a última palavra em interpretação da Constituição. E vejam, nos exemplos que eu dei, as implicações disto, tanto no direito constitucional, como no direito penal, como no direito eleitoral, que é o objeto da nossa observação aqui. Como as decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral em questão eleitoral foram revertidas e são revertidas pelo Poder Legislativo e a sociedade tem que participar deste debate. Se me permitem a indicação de uma bibliografia, eu indico exatamente o voto do ministro Luiz Fux, que está no livro, os colegas podem encontrar, é claro, no site do Supremo Tribunal Federal, mas também está no livro Novos Paradigmas do Direito Eleitoral, do ministro Luiz Fux, e lá o voto está com comentários e há outros votos proferidos pelo ministro Luiz Fux em outras decisões no ambiente do direito eleitoral proferidas no Supremo Tribunal Federal. Eu espero ter descortinado de fato esta matéria, ter despertado o interesse e a curiosidade dos colegas em estudarem e lerem sobre essa questão e debaterem sobre essa questão e passarem a observar, a partir de agora, estas reversões legislativas produzidas pelo Poder Legislativo sobre as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Algumas muito boas, outras passíveis de crítica, como todas as coisas, e agradeço muito ao professor Rick, que nos ajudou aqui, e agradeço muito a vocês pela paciência, pela atenção. Muito obrigado.